Olá, eu sou a Fernanda Dias, psicóloga, psicanalista, mestre e doutoranda em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa de doutorado, cujo título é Winnicott no País Tropical, o Lar Comum Brasileiro do século XXI, sob orientação do professor doutor Leopoldo Fulgêncio. Nessa tese, tem-se o objetivo de analisar e ampliar a noção de lar comum proposta por Winnicott, para além da dimensão e das características propostas em sua época, visando sua implicação para a construção do tecido social democrático, tornando-a compatível à realidade brasileira contemporânea. Para isso, propõe-se, na primeira parte da tese, fazer uma breve contextualização que analisará como a psicanálise se alimenta da história, da sociologia, da antropologia, para delimitar seu campo teórico clínico e responder questões ligadas às pessoas, à família e à cultura, apresentando as contribuições freudianas e pós-freudianas das escolas de pensamento no campo psicanalítico geral, psicologia do ego, escola kleiniana, escola lacaniana, teóricos das relações de objeto, e a partir deste quadro geral apresentar o Winnicott como uma das principais representantes dos teóricos das relações de objeto e explicitar o contexto sociocultural e geopolítico que influenciou suas posições, primeiro político-institucionais no campo psicanalítico e, como consequência, também no desenvolvimento de sua teoria sobre a cultura. Na segunda parte da tese, apresentaremos uma análise do ponto de vista psicológico, histórico e cultural do que seria a identidade brasileira, para em seguida analisar dados sociodemográficos e dados qualitativos, interpretando-os à luz dos principais aspectos contidos na ideia de lar comum proposta por Winnicott. Bom, com esse tipo de entendimento, espera-se não apenas contribuir para a compreensão da vida socioemocional que caracteriza os lares comuns no Brasil, tendo a possibilidade de agir em termos profiláticos e ou curativos sobre eles, como também contribuir tanto para os desenvolvimentos teórico-clínicos da psicanálise, fundamentada nas ideias de Winnicott, quanto para a compreensão atual da realidade sociopolítica afetiva brasileira. Bem, o título do trabalho, Winnicott no País Tropical, o Lar Comum Brasileiro do século XXI, aponta para vários elementos entrecruzados que compõem essa tese. Quando a gente começa a analisar e dissecar esses elementos, primeiro, temos o Winnicott, psicanalista inglês do século XX. Segundo, país tropical, localização geográfica ligada aos trópicos. Terceiro, lar comum, conceito ligado às ideias de família, parentalidade, parentesco, agrupamento de pessoas. Quarto, brasileiro, ou seja, oriundo do Brasil. Quinto, século XXI, localização temporal iniciada no ano 2001. Dessa forma, quando a gente avalia cada um desses termos, nós verificamos que esse título aponta para, primeiro, uma tensão entre disciplinas. Como a psicanálise se alimenta de outras disciplinas no campo das ciências humanas para delimitar seu aspecto teórico-clínico e responder questões ligadas às pessoas, à família e à cultura. Segundo aspecto, uma tensão entre tempos, como Winnicott, psicanalista do século XX, chegará ao século XXI, e uma tensão entre lugares, como Winnicott, psicanalista inglês, poderá aterrissar em terras brasileiras. Bom, essas dissecações, explicitando os termos, os seus sentidos e os tensionamentos, são importantes porque estes elementos implicam em conceitos e fatos que estarão presentes na estrutura da tese, a partir de suas partes e seus capítulos, e quando combinados,
comporão o produto final do problema que queremos resolver. Em termos de estrutura, a tese está dividida em duas partes. A parte 1, cujo título é A Psicanálise de Winnicott e sua relação com política e cultura, implicações no social e para o social, é composta por 3 capítulos. O capítulo 1 é intitulado Psicanálise, Política e Cultura, o quadro teórico clínico da psicanálise encontra e faz eco no social? Após respondermos essa pergunta, passaremos para o capítulo 2, o Winnicott e o lar comum britânico do século XX, o enquadre social, psicológico e político do ambiente. Analisaremos, primeiro, os aspectos históricos e sociológicos da sociedade britânica do século XX, depois passaremos para a ideia de lar comum na obra de Winnicott e, para isso, primeiro, apresentaremos um panorama geral sobre o papel da família nas sociedades ocidentais, partindo primeiro das contribuições da história, depois as contribuições da antropologia social. Num segundo momento, falaremos sobre a relação entre a criança, a família e o mundo lá fora, a importância política da noção de lar comum, avaliando primeiro o aspecto do indivíduo saudável e o brincar como modo de relação intersubjetiva que se dá no lar comum e interfere na relação com a cultura. Depois, a construção do tecido social e a instituição da democracia. E, finalmente, ao final deste capítulo 2, falaremos sobre as lacunas e limites na teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott, ok? Principalmente quando a gente faz essa transição de toda a semântica utilizada por Winnicott, ligada ao século XX, ao período entre guerras, e o momento atual da realidade brasileira do século XXI. Ainda na parte 1, temos o capítulo 3, intitulado Winnicott e Clínica Pública, a teoria do desenvolvimento emocional como instrumento de compreensão e intervenção de aspectos psicossociais. Primeiro, falaremos do encontro de Winnicott com a Claire Britton, que é a assistente social, que foi sua segunda esposa, e que junto com ela, Winnicott pôde desenvolver uma teoria psicossocial, iniciando-se em sua experiência nos abrigos. Depois, a experiência em Paddington Green, importante atuação de Winnicott na saúde pública. E os desdobramentos na técnica, ou seja, a adequação da técnica para atendimento de demandas institucionais, a partir da clínica do manejo e das diversas formas de cuidado e das consultas terapêuticas. Após fazermos essa análise geral de transição do século XIX para o XX, contexto geral da Europa, relação da psicanálise com ciências humanas, como se dá a relação da psicanálise, contribuições no social e parasocial, de maneira geral, nas escolas psicanalíticas, e depois focamos em Winnicott e apresentamos todos os desdobramentos psicossociais das suas contribuições teórico-clínicas, passamos para a parte 2 da tese, cujo título é Psicanálise, Política e Cultura Brasileira no século XXI. O ambiente de cuidados no país tropical, ou seja, aterrissamos no Brasil e aterrissamos no mundo contemporâneo. O capítulo 4 tem como título Lar Comum Brasileiro do século XXI, aspectos socioculturais, políticos e psicológicos. Portanto, primeiro, falaremos sobre os aspectos gerais sobre a construção da identidade brasileira a partir de 2 pilares. O perigo de uma história única, que incute uma visão colonial e eurocêntrica na forma como contamos a história do Brasil e nos apropriamos da nossa identidade como brasileiros e brasileiras. Depois, to be or not to be, that's the question. A visão contracolonial e a interseccionalidade entre classe, gênero e raça, que nos mostra talvez uma outra possibilidade de contar a história do Brasil.
Depois vamos analisar todos os embates e os problemas ligados à democracia no Brasil, claro, de uma maneira geral e pincelando momentos específicos da nossa história. Primeiro a Era Vargas, depois a ditadura militar, para chegarmos numa questão contemporânea que foi a ascensão do bolsonarismo. E por que isso é importante? Porque a partir disso a gente pode identificar aspectos políticos e sociais que também nos deram brecha para que a psicanálise pudesse promover e oferecer formas de tratamento e pudesse se desenvolver de uma forma específica no Brasil para atender as demandas e as consequências de estados democráticos em xeque. Portanto, também temos um item dentro deste capítulo que será a psicanálise em tempos de restrição de liberdade política. Falaremos da importância do SUS nesse contexto específico e dos modelos atuais de clínicas públicas. Ainda na parte 2, no capítulo 5, finalmente, após fazermos esse percurso intenso e detalhado, vamos tentar responder a pergunta: existe lar comum saudável no Brasil? Interpretação do lar comum proposto por Winnicott no cenário brasileiro do século XXI. Para responder essa pergunta, apresentaremos uma análise de dados objetivos que nos mostrará os diferentes tipos de famílias brasileiras, depois uma análise de dados subjetivos que também nos mostrará e apresentará as diferentes vozes que compõem o Brasil e, finalmente, vamos responder a pergunta: a concepção de lar comum de Winnicott atende às demandas das famílias brasileiras? Com isso, nós temos como objetivo principal nessa tese definir, analisar e apresentar os alicerces do lar comum proposto por Winnicott, tendo como contexto a realidade brasileira contemporânea e, portanto, fornecer instrumentos teórico-clínicos que tensionam, atualizam e reapresentam os desenvolvimentos de Winnicott que relacionam a saúde individual, a construção do tecido social e da democracia. E isso beneficia, portanto, estratégias e ações psicoterapêuticas preventivas e de tratamento, principalmente ligadas à saúde pública, à assistência social e às políticas públicas de maneira geral. De forma secundária, esta pesquisa também poderá contribuir com a compreensão do que é família, o ambiente familiar no quadro da realidade brasileira, fornecendo entendimento e instrumentos para realizar ações necessárias aos seus cuidados, tanto individuais quanto coletivos, do ponto de vista da psicologia e da psicanálise, resgatando a memória brasileira e dando voz às diferenças de classe, raça e gênero que são alicerce da estrutura familiar no Brasil. Portanto, esse trabalho se justifica à medida em que a partir dele, poderemos ter alguns tipos de ações importantes em diferentes campos. Primeiro, ações no campo das psicoterapias realizadas na saúde pública, sejam na clínica individual, de família ou grupal, oferecendo instrumentos para se pensar as diversas realidades dos usuários atendidos pelos equipamentos de saúde do SUS em todas as esferas, os atendimentos primários, secundários e terciários. Depois, ações no campo da assistência social ligadas à Secretaria de Assistência Social e Cidadania, também ligadas ao SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ao CRAS, que são Centros de Referências de Assistência, e aos CREAS, que são Centros de Referências Especializados de Assistência Social. Depois, ações e programas multidisciplinares no campo das políticas públicas, garantindo que os direitos previstos na Constituição Federal e em outras leis estejam adequados às diferentes composições parentais encontradas no Brasil. Como método, nós faremos uma pesquisa mista, uma parte será uma pesquisa teórica e uma segunda parte será uma pesquisa empírica,
Na parte teórica, faremos uma leitura crítica das principais obras de história, sociologia e antropologia que abordam a relação entre família e sociedade nos séculos XIX e XX, entendendo que os conceitos e as teorias dessas disciplinas comporão o cenário no qual a psicanálise surge e se constitui no campo epistemológico, apontando para as contribuições de Freud e das diversas escolas de psicanálise, incluindo as contribuições de Winnicott, que relacionam o sujeito, a cultura e a construção do tecido social. Especificamente, em relação a Winnicott, nós buscaremos fazer uma análise teórico-crítica, especificamente dedicada à compreensão que o autor faz do tema. Ou seja, a relação que ele faz entre indivíduo saudável, lar comum, construção do tecido social e democracia, a partir dos textos fundamentais que estão em Collected Works of Winnicott. E também faremos uma leitura crítica das principais obras de história, sociologia e antropologia que apresentam a noção de identidade brasileira, bem como daquelas que se dedicam a analisar os movimentos políticos brasileiros, tendo como foco do debate os alicerces da democracia. Na sequência, a partir da leitura sistemática e crítica das obras de Winnicott, realizadas na parte 1 do trabalho, apresentaremos, a partir da tese winnicottiana, como se dá a relação entre indivíduo saudável, lar comum, construção do tecido social e instituição da democracia no cenário brasileiro do século XXI, apontando para aspectos no campo da psicopatologia e da saúde. Bem, depois chegaremos então na etapa empírica. A etapa empírica, por sua vez, é dividida em duas partes. A parte 1 será a realização de análise de dados objetivos demográficos que fornecem um panorama geral sobre a situação atual da sociedade brasileira em termos de estrutura familiar, buscando-se a leitura por gênero, raça e classe social e as principais fontes de informação que serão utilizadas para esta análise serão o IBGE, o IPEA e a Unifem. Depois, a realização de uma etapa empírica com análise de dados subjetivos, qualitativos, por meio de 36 entrevistas em profundidade, de caráter exploratório, que serão conduzidas utilizando-se um roteiro semi-estruturado. A amostra será composta por famílias com filhos de até 18 anos, divididos em 3 faixas de idade, então famílias que têm filhos de 0 a 5 anos, depois famílias com filhos de 6 a 12 anos e famílias de 13 a 18 anos, para verificarmos se essas variáveis interferem, né, na forma como cada uma dessas famílias cuida de seus filhos e constrói as relações de cuidado. Essas famílias serão residentes da cidade de São Paulo, das classes ABCD. E também faremos uma forma, né, de obter uma abrangência nos resultados. A amostra será distribuída conforme alguns tipos de famílias: família heteroparental, família homoparental, família monoparental, que é formada por qualquer um dos genitores com os filhos, e a família mosaico, reconstruída ou composta, que é uma família formada por um casal que já possui filhos advindos de outras relações. Bom, esse é o panorama geral da minha pesquisa. Como vocês puderam observar, uma pesquisa que engloba uma mistura aí de métodos para que ela possa oferecer um resultado aprofundado sobre a questão dos lares comuns no Brasil, e é uma pesquisa que se apoia na teoria desenvolvimentista de Winnicott. Era isso. Obrigada.